O capítulo 1.5 da NR1 foi alterado pela Portaria do Ministério do Trabalho e Emprego, Monte número 1419, de 27 de agosto de 2024, incluindo expressamente os fatores de risco psicossociais relacionados ao trabalho no gerenciamento de riscos ocupacionais, GRO. Essa alteração foi resultado das discussões sobre o tema durante 3 anos por Grupo de Estudos Tripartite, GET, no âmbito da Comissão Tripartite Paritária Permanente, CTPP, do Ministério do Trabalho e Emprego, Monte. Em 2022, a Organização Internacional do Trabalho, OIT, e a Organização Mundial de Saúde, OMS, publicaram diretrizes sobre saúde mental no trabalho. Nessa publicação, estimou-se que no mundo 12 bilhões de dias de trabalho são perdidos anualmente devido à depressão e à ansiedade, o que representa um custo de quase $1 trilhão à economia global, relacionado, de forma predominante, à perda de produtividade. ILO, 2022. As duas instituições defendem o desenvolvimento de ações concretas por parte dos governos, dos empregadores e trabalhadores e da sociedade como um todo. No Brasil, considerando os acidentes de trabalho de 2022, os outros transtornos ansiosos, Classificação Internacional de Doenças, CID, F41, representaram 3,78% do total de adoecimentos, terceiro lugar, perdendo apenas para dorsalgia, CID-M 54, e lesões do ombro, CID-M 75. Sem mencionar episódios depressivos, CID-F32, e reações ao estresse grave e transtornos de adaptação, CID-F43, que representaram 2,32% e 2,25% respectivamente. Se somarmos os transtornos mentais referidos, eles figurariam em segundo lugar, representando 8,35% dos adoecimentos ocupacionais em 2022, perdendo apenas para a dorsalgia, CID-M 54. A saúde mental é uma questão fundamental no atual contexto de segurança e saúde no trabalho, SST, ficando evidente a importância de as organizações abordarem os fatores de risco psicossociais relacionados ao trabalho com o objetivo de prevenir o adoecimento mental e outras lesões e agravos à saúde do trabalhador. Esse guia dirige-se aos empregadores, aos trabalhadores, à representação dos empregadores e dos trabalhadores, aos profissionais atuantes em segurança e saúde no trabalho, SST, e entidades de SST, com o objetivo de informar sobre a inclusão expressa dos fatores de riscos psicossociais relacionados ao trabalho no GRO da NR1, de oferecer diretrizes de como proceder e esclarecer as possíveis dúvidas desse processo de implementação. Apresenta-se como um guia de informações tendo em vista que uma abordagem detalhada do processo de identificação de perigos, avaliação de riscos e adoção de medidas de prevenção, para todos os tipos de risco, será oferecida no Manual da NR1, cujo cronograma foi proposto na CTPP e encontra-se em processo de elaboração. Na produção deste guia utilizou-se o texto publicado pela Portaria Monte número 1419, de 27 de agosto de 2024, com previsão de vigência a partir de 26 de maio de 2025. Primeira mudança: inclusão expressa dos tipos de risco ocupacional. A NR1 passou a incluir expressamente os fatores de riscos psicossociais relacionados ao trabalho no gerenciamento de riscos ocupacionais, GRO, conforme Portaria Monte número 149/2024. Isso significa que todas as organizações devem avaliar e controlar todos os perigos e riscos existentes na organização, incluindo os decorrentes de fatores de riscos psicossociais relacionados ao trabalho, tais como sobrecarga de trabalho, assédio e suas derivações, integrando-os ao inventário de riscos. Ou seja, a redação da NR1 com vigência até 25 de maio de 2025 já determinava às organizações realizar o gerenciamento de todos os riscos ocupacionais, o que incluía os riscos psicossociais relacionados ao trabalho. No entanto, a redação atual deu ênfase a essa obrigação. A fim de evitar qualquer dúvida sobre essa questão, foi especificado na norma que o GRO deve abranger os riscos decorrentes de agentes físicos, químicos e biológicos, acidentes e os riscos relacionados aos fatores ergonômicos, incluindo os fatores de risco psicossociais relacionados ao trabalho. Subitem 1.5.3.1.4 da NR1. Fatores de risco psicossociais relacionados ao trabalho.
É muito importante perceber o final dessa frase inserida no texto da NR1, pois existem outros aspectos relacionados ao tema psicossocial que estão fora do campo do trabalho, que não estão relacionados ao trabalho desenvolvido. Portanto, não estão incluídos no GRO. Segunda mudança, na integração entre NR1 e NR17. O item 1.5.3.2 da NR1 define o que a organização deve fazer no GRO, especificando as suas etapas: evitar ou eliminar os perigos, identificar os perigos, avaliar os riscos, classificar os riscos, adotar medidas de prevenção e acompanhar o controle dos riscos ocupacionais. O subitem 1.5.3.2.1 acrescenta que, nesse processo, a organização tem que considerar as condições de trabalho nos termos da norma regulamentadora número 17, NR17, incluindo os fatores de risco psicossociais relacionados ao trabalho. A NR17, Ergonomia, estruturou as condições de trabalho em 5 áreas: organização do trabalho, levantamento, transporte e descarga de materiais, mobiliário dos postos de trabalho, trabalho com máquinas, equipamentos e ferramentas manuais, e condições de conforto no ambiente de trabalho, item 7.1.1.1 da NR17. Onde os fatores de risco psicossociais relacionados ao trabalho estão incluídos. Os fatores de risco psicossociais estão relacionados diretamente com a organização do trabalho. Eles decorrem de problemas na concepção, na organização e na gestão do trabalho, podendo gerar vários efeitos à saúde do trabalhador em nível psicológico, físico e social, como, por exemplo, o desencadeamento ou agravamento de estresse no trabalho, esgotamento, distúrbios osteomusculares relacionados ao trabalho, DORT, e depressão, entre outros. Rodrigues e al. 2020, Pereira e al. 2021, ISO 45003, 2021, WHSQ, 2022. Além disso, as organizações devem adotar as medidas necessárias para avaliar e melhorar o desempenho em SST, subitem 1.5.3.4 da NR1, mantendo um processo de melhoria contínua. Para tanto, deve ser utilizada uma abordagem do tipo PDCA, Plan, planejar, Do, fazer, check, checar e act, agir, como a prevista na ISO 45001-2018. Nesse contexto devem ser incorporadas as questões ergonômicas. Planejar, implementar as ações, fazer a verificação dessas ações e depois corrigir o que for necessário, num processo contínuo de melhoria das condições de trabalho, incluindo os fatores de risco psicossociais relacionados ao trabalho. ISO 45003-2021. Terceira mudança, na probabilidade decorrente de fatores ergonômicos. Os fatores de risco psicossociais relacionados ao trabalho devem ser inseridos dentro da dinâmica do GRO, ou seja, no processo de identificação de perigos, avaliação de riscos e implementação de medidas de prevenção. Isso será abordado diretamente nos capítulos seguintes. O novo texto do capítulo 1.5 da NR1 trouxe a definição de probabilidade por tipo de risco, sendo que os fatores de risco psicossociais relacionados ao trabalho foram incluídos no item relativo aos fatores ergonômicos. Para a probabilidade de ocorrência das lesões ou agravos decorrentes de fatores ergonômicos, incluindo os fatores de risco psicossociais relacionados ao trabalho, a avaliação de risco deve considerar as exigências da atividade de trabalho e a eficácia das medidas de prevenção. Subitem 1.5.4.4.5.3 da NR1. É importante perceber que, na avaliação dos fatores de risco psicossociais relacionados ao trabalho, trata-se de considerar quais os fatores da atividade de trabalho são estressores, que podem levar à ocorrência de lesões ou agravos à saúde do trabalhador. Não se trata de verificar sintomas individuais ou sensação do que está ocorrendo no trabalhador, ou de medir algum sinal biológico, por exemplo, mas de se verificar as condições de trabalho a que ele está submetido. Fatores de riscos psicossociais relacionados ao trabalho para fins de aplicação no GRO. Perigos decorrentes de problemas na concepção, na organização e na gestão do trabalho, que podem gerar efeitos na saúde do trabalhador em nível psicológico, físico e social, como por exemplo o desencadeamento ou agravamento de estresse no trabalho, esgotamento, depressão, DORT, entre outros.
Para realizar a gestão dos fatores de risco psicossociais relacionados ao trabalho no âmbito do GRO, é preciso utilizar as disposições da NR1 de forma combinada com a NR17. 7. De acordo com a NR17, a gestão de ergonomia é obrigatória para todas as organizações e situações de trabalho, com o objetivo de adaptar as condições de trabalho às características psicofisiológicas dos trabalhadores, de modo a proporcionar conforto, segurança, saúde e desempenho eficiente no trabalho. Itens 17.1.1 e 17.2.1 da NR17. A gestão da ergonomia, incluindo os fatores de risco psicossociais relacionados ao trabalho, deve ser realizada pela utilização de dois métodos previstos na NR17: a avaliação ergonômica preliminar, AEP, e a análise ergonômica do trabalho, AET. A AEP constitui-se numa abordagem inicial, alinhada com o GRO, para realizar a identificação de perigos, a avaliação de riscos e a implementação de medidas de prevenção. A AET é uma análise mais aprofundada, que deve ser utilizada nas situações previstas no item 17.3.2 da NR17. A AEP é obrigatória em todas as situações, para todas as empresas, inclusive as que possam estar dispensadas de elaborar o Programa de Gerenciamento de Riscos, PGR, nos termos do item 1.8.4 da NR1, MI e EPP, grau de risco 1 e 2. Portanto, mesmo que a empresa não tenha PGR, de acordo com a previsão da NR1, ela está obrigada a fazer a AEP, incluindo os fatores de risco psicossociais relacionados ao trabalho. A abordagem combinada das disposições da NR1 e da NR17, bem como a necessidade de utilização da metodologia da AEP-AET, inicia pela identificação de fatores de risco psicossociais relacionados ao trabalho. Abaixo, segue listagem exemplificativa. Listagem exemplificativa de fatores de risco psicossociais relacionados ao trabalho que podem acarretar agravos à saúde do trabalhador. Perigo, fator de risco. Assédio de qualquer natureza no trabalho. Possível consequência, lesão ou agravo. Transtorno mental. Perigo, fator de risco. Má gestão de mudanças organizacionais. Possível consequência, lesão ou agravo. Transtorno mental, DORT. Perigo, fator de risco. Baixa clareza de papel ou função. Possível consequência, lesão ou agravo. Transtorno mental. Perigo, fator de risco. Baixas recompensas e reconhecimento. Possível consequência, lesão ou agravo. Transtorno mental. Perigo, fator de risco. Falta de suporte ou apoio no trabalho. Possível consequência, lesão ou agravo. Transtorno mental. Perigo, fator de risco. Baixo controle no trabalho, falta de autonomia. Possível consequência, lesão ou agravo. Transtorno mental. Então, como proceder? O que fazer especificamente? Esse guia de informações procura trazer algumas orientações de como proceder para a realização da identificação de perigos, da avaliação de riscos e da implementação de medidas de prevenção referente aos fatores de risco psicossociais relacionados ao trabalho. Inicialmente, recomenda-se a observação dos seguintes passos preliminares para a realização desse processo na organização. Primeiro, verificar se precisa de ajuda especializada. A organização precisa verificar se necessita de ajuda especializada. Nos casos que a organização não conhece o tema ou não possui qualquer experiência com a identificação e avaliação dos fatores de risco psicossociais relacionados ao trabalho, pode buscar auxílio de profissionais com o conhecimento técnico que for necessário. Essa busca por profissionais especializados, sempre que possível, deve se basear também na escuta ativa da Comissão Interna de Prevenção de Acidentes e de Assédio, CIPA, caso exista, e das representações dos trabalhadores, item 5.3.1 da NR5. Segundo, envolver todas as partes interessadas. Buscando ou não ajuda de profissionais externos, a organização precisa envolver os profissionais de SST, especialmente o Serviço Especializado em Engenharia de Segurança e Medicina do Trabalho, SESMT, se houver, os níveis gerenciais, a alta administração, o líder de equipe, o supervisor de área, e assim por diante, além de todos os trabalhadores. Todos serão importantes nesse processo. 3 graus. Atribuir responsabilidades.
A organização precisa atribuir responsabilidades para a condução de diferentes etapas do processo. Com responsabilidades bem definidas, fica mais fácil desenvolver o trabalho. Quarto, comunicar os trabalhadores. A comunicação transparente com os trabalhadores é essencial. Se a identificação e avaliação de fatores de risco psicossociais relacionados ao trabalho nunca foi feita dentro da empresa, é muito importante, de forma antecipada, conversar com os trabalhadores sobre esse tema e prestar o máximo de esclarecimento. Por exemplo, informar que vai ser aplicado um questionário, se for esse o caso, os seus objetivos e os resultados esperados. Deixar isso claro para os trabalhadores, a fim de facilitar e promover a adesão a todo o processo. A organização deve se preparar para a realização da identificação de perigos e avaliação de riscos decorrentes dos fatores de risco psicossociais relacionados ao trabalho. A preparação deve incluir o levantamento de informações do estabelecimento, do processo produtivo, dos postos de trabalho e dos trabalhadores. Questões como a disposição dos diferentes setores, as etapas da produção, as atividades realizadas, as características dos trabalhadores, idade e sexo, por exemplo, entre outras, são necessárias para a identificação e avaliação de qualquer tipo de risco existente na organização. Também se deve reunir informações sobre o acompanhamento de saúde dos trabalhadores, registro de afastamentos, abertura de comunicação de acidentes de trabalho, indicadores do Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional (CONSO), por exemplo, a análise de acidentes, se houver, e avaliações e análises anteriores, se existirem. A coleta de todas essas informações também contribui para que os profissionais de SST envolvidos e a organização discutam e encontrem a melhor abordagem inicial do processo de identificação de perigos e avaliação de riscos dos fatores de risco psicossociais relacionados ao trabalho no estabelecimento. Pode-se avaliar a oportunidade de começar o trabalho por atividades específicas ou escolher uma área ou setor piloto. Por exemplo, a organização pode ter um setor que está com um alto índice de afastamento em decorrência de transtorno mental. Nesse caso, pode-se começar o trabalho por esse setor. Contudo, o processo de identificação de perigos e avaliação de riscos precisa alcançar todas as atividades da empresa, nos termos da NR17 e da NR1. Como parte desse processo de preparação, deve-se verificar os critérios utilizados no processo de avaliação de riscos do GRO, PGR para severidade, probabilidade, níveis de risco, classificação de riscos e tomada de decisão. De acordo com o novo texto do capítulo 1.5 da NR1, a organização precisa estabelecer de forma detalhada e expressa em documentos critérios que utiliza na avaliação de riscos, deixando isso transparente tanto para os gestores, profissionais e trabalhadores quanto para a inspeção do trabalho. Subitem 1.5.4.4.2.2 da NR1. A organização pode preparar ou utilizar uma listagem de perigos ergonômicos, incluindo os fatores de risco psicossociais, a fim de facilitar o trabalho de quem vai conduzir a identificação e avaliação de riscos. Nesse sentido, a listagem trazida no capítulo 2 sobre os fatores de risco psicossociais relacionados ao trabalho e as possíveis consequências para a saúde do trabalhador não tem a pretensão de esgotar o tema, tendo tão somente a função de exemplificar uma gama de possíveis perigos e suas consequências para a saúde dos trabalhadores. Esse conjunto de informações ainda não encerra o processo de preparação. É preciso definir qual a estratégia de condução do processo de identificação e avaliação dos fatores de risco psicossociais relacionados ao trabalho. A organização tem algumas opções para conduzir esse processo nas suas atividades. De forma análoga aos outros fatores ergonômicos, pode optar pelo caminho de realizar a observação da atividade de trabalho, incluindo o diálogo com o trabalhador, de utilizar pesquisas padronizadas, sendo que existem muitos instrumentos validados disponíveis em nível internacional e nacional, de realizar oficinas com auxílio de moderação, workshops específicos para determinados setores ou atividades, ou utilizar uma combinação dessas opções. A organização também pode optar em conduzir todo o processo por meio de um time de especialistas, por exemplo, envolvendo toda a equipe de SESMT, se houver, além de outros profissionais especializados. Sempre que possível, é recomendável, no contexto do GRO-PGR, que a implementação desse processo possa ser multidisciplinar e multiprofissional. Mesmo assim,
Para chegar aos resultados, será necessário utilizar um dos caminhos apontados. Em relação às ferramentas de avaliação, questionários, pesquisas, o Monte não define ou não sugere nenhuma metodologia específica. Essa é uma questão que a organização, junto com seus profissionais de SST, precisa verificar e selecionar. Contudo, duas questões muito importantes merecem atenção. Primeira, em qualquer caminho escolhido, a organização necessita criar um ambiente de confiança, para que se possa realmente dialogar com o trabalhador e trazer as questões reais que estão afetando a atividade de trabalho. Segunda, se for utilizado algum tipo de questionário, por exemplo, para toda a empresa ou para um determinado setor ou atividade, é muito importante manter o anonimato, dando essa garantia para o trabalhador. Se a organização optar em aplicar uma ferramenta específica, já existente, é importante seguir algumas orientações. Essa ferramenta específica precisa ser adequada ao risco ou circunstância em avaliação. Subitem 1.5.4.4.2.1 da NR1. A ferramenta deve avaliar os fatores de risco de uma forma relacionada com as condições de trabalho existentes na empresa, conforme previsto pela NR1 e NR17. O objetivo é identificar e avaliar os fatores adoecedores, ou seja, aqueles fatores de risco, perigos, que estão presentes nas condições de trabalho daquele trabalhador para que se possa adotar medidas de prevenção. Por outro lado, a ferramenta específica deve ser adequada às condições gerais da organização, como por exemplo a dimensão da empresa. Se for uma empresa de grande porte, com centenas ou milhares de empregados, provavelmente é mais adequado trabalhar com uma pesquisa-questionário, que possa abranger todos os setores e trabalhadores. Já para uma empresa pequena, com poucos trabalhadores, pode ser avaliada a estratégia de trabalhar com uma oficina, workshop, ou com a observação da atividade de trabalho. A melhor opção deve ser analisada pela organização, pelos profissionais de SST envolvidos. Ao utilizar uma ferramenta específica, deve-se verificar se ela está cientificamente fundamentada, ou seja, se existe estudo científico ou um órgão ou instituição de SST, nacional ou internacional, que lhe dê embasamento e suporte. Da mesma forma, é importante verificar as qualificações, treinamentos e habilidades necessárias para a aplicação dessa ferramenta específica. Não basta obter a documentação, formulário questionário dessa ferramenta e aplicar sem domínio do método. A organização e os profissionais de SST precisam desenvolver a competência para realizar a aplicação adequada da ferramenta. A chave para a organização ter sucesso no processo de identificação e avaliação dos fatores de risco psicossociais relacionados ao trabalho é fazer um bom planejamento e uma boa preparação. A implementação do processo de identificação de perigos e avaliação de riscos ocorre por meio da avaliação ergonômica preliminar, AEP, incluindo o aspecto fundamental de viabilizar a participação do trabalhador em todas as etapas. O que se faz na AEP? Resumidamente, por um dos caminhos apontados no capítulo anterior, a organização vai descrever as características do trabalho nas diferentes atividades, áreas e postos do trabalho, considerando a atividade real que o trabalhador está desenvolvendo. Cabe destacar, não se trata da tarefa prescrita, mas da atividade que está sendo efetivamente realizada, ou seja, o trabalho real. Nesse processo, a organização irá verificar se os fatores de risco psicossociais estão presentes nas atividades de trabalho. Por isso é tão importante a construção anterior da listagem de perigos, pois isso pode facilitar todo o processo de identificação e avaliação. Se os fatores de risco, perigos, estiverem presentes, deve-se prosseguir no processo, realizando a avaliação e a classificação do risco, nos termos da NR1, e considerando os critérios estabelecidos pela organização. Destaque-se que para cada risco deve ser indicado um nível de risco, resultado da combinação da severidade das possíveis lesões ou agravos à saúde com a probabilidade ou chance de sua ocorrência. Subitem 1.5.4.4.2 da NR1. Destaques: avaliação qualitativa do risco. A caracterização da situação de trabalho e a avaliação de risco podem ser feitas de forma qualitativa, nos termos da NR17, subitem 17.3.1.1. Isso significa que é o profissional que vai fazer a avaliação do risco a partir das condições encontradas e do seu conhecimento e expertise.
Caracterização da exposição. Na caracterização da exposição, deve-se fazer uma descrição relatando como a atividade é realizada. Devem ser incluídos aspectos importantes como a duração do trabalho, a frequência e a intensidade da exposição, entre outros cofatores que podem interferir na caracterização da exposição ao perigo. As ferramentas ou metodologias específicas, se utilizadas pela organização, são instrumentos de apoio para ajudar na adequada caracterização da exposição dos trabalhadores. Evite confusão com o exame médico de aptidão. Não se deve confundir o processo de identificação de perigos e avaliação de riscos do GRO-PGR, parte do processo de prevenção de acidentes e doenças ocupacionais, com a avaliação de fatores de riscos psicossociais realizada no contexto de exame clínico para aptidão ao trabalho em atividades específicas. Essa exigência de exame clínico de aptidão consta em NR específica e é de responsabilidade do profissional médico, nos termos do CONSO NR 7. Concluída a etapa de identificação do perigo e avaliação do risco, passa-se à etapa de implementação do controle e acompanhamento das medidas de prevenção. Verificado o nível de risco resultante da avaliação e sua classificação de prioridade, deve-se adotar, aprimorar ou manter medidas de prevenção para diminuir ou controlar o nível de risco que foi apurado. Isso deve ser feito por meio de um plano de ação, documento com os registros que demonstram a implementação das medidas de prevenção e o seu acompanhamento. De acordo com o subitem 1.5.5.2.2 da NR1, deve ser definido cronograma com responsáveis, formas de acompanhamento e aferição de resultados. As medidas de prevenção selecionadas devem atender à ordem de prioridade estabelecida nos subitens 1.4.1, G e 1.5.5.1.2 da NR1. Além disso, após a implementação de medidas de prevenção, a organização necessariamente irá revisar a avaliação de riscos, nos termos do subitem 1.5.4.4.6 da NR1, cuja atualização deve ser registrada no inventário de riscos. Aspecto fundamental do acompanhamento das medidas de prevenção trata da participação dos trabalhadores. Os trabalhadores, que devem participar de todo o processo de identificação do perigo, avaliação do risco e adoção de medida de prevenção, são fundamentais para que essas medidas sejam mantidas ao longo do tempo, porque eles estão presentes na atividade de trabalho e podem ser vigilantes no sentido de verificar se a medida foi implementada, se está sendo mantida e se está sendo eficaz. Todas as etapas desse processo devem ser registradas nos documentos do PGR ou da EP, no caso de empresas dispensadas de elaborar PGR, nos termos da NR1. Seja no inventário de riscos ou em documento específico, AEP, os resultados da identificação de perigos e avaliação de riscos devem atender ao conteúdo mínimo previsto no subitem 1.5.7.3.2 da NR1. 1.5.7.3.2 O inventário de riscos ocupacionais deve contemplar, no mínimo, as seguintes informações: a. Caracterização dos processos e ambientes de trabalho. b. Caracterização das atividades. c. Descrição dos perigos, com a identificação das fontes ou circunstâncias. d. Indicação das possíveis lesões ou agravos à saúde decorrentes da exposição dos trabalhadores aos perigos. I. Indicação dos grupos de trabalhadores expostos aos perigos. F. Descrição das medidas de prevenção implementadas. G. Caracterização da exposição dos trabalhadores aos perigos. H. Dados da análise preliminar ou do monitoramento das exposições a agentes físicos, químicos e biológicos e os resultados da avaliação de ergonomia nos termos da NR17. I. Avaliação dos riscos, incluindo a classificação para fins de elaboração do plano de ação. A seguir, apresentaremos um exemplo para ilustrar na prática como proceder nas organizações. Trata-se de exemplo hipotético, elaborado com a finalidade de integrar esse guia. Identificação de perigos e avaliação de riscos. Considere um pequeno escritório com 19 trabalhadores. A empresa possui um diretor executivo e 4 gerentes, um para cada equipe de trabalho, uma equipe administrativa e de pessoal, uma equipe jurídica, uma equipe fiscal e uma equipe contábil. A equipe administrativa e de pessoal realiza os serviços administrativos e financeiros da empresa.
As equipes jurídica, fiscal e contábil são responsáveis por prestar consultoria e assessoria para os clientes. As atividades realizadas são todas atividades de escritório, com exceção da equipe administrativa e de recursos humanos. As demais têm contato com os clientes da empresa. Na observação das atividades e nas entrevistas com os trabalhadores foi constatada a seguinte característica do trabalho como fator de risco: perigo psicossocial relacionado ao trabalho, excesso de demandas no trabalho, sobrecarga. Todas as equipes possuem elevada carga de trabalho, sendo constatada a prestação frequente de horas extras para atendimentos às demandas. As equipes que atendem aos clientes via telefone ou e-mail possuem um volume de trabalho excessivo. Além disso, a execução de múltiplas tarefas e a carga elevada levam muitos trabalhadores a ignorarem o intervalo para descanso e refeição, mantendo-se ativos no trabalho, mesmo durante esses períodos. O excesso de demandas no trabalho, sobrecarga, pode acarretar estresse, esgotamento, depressão ou doenças cardiovasculares. Foi constatado que não havia medida de prevenção implementada na empresa. No inventário de riscos do PGR devem ser registrados os dados levantados, nos termos do subitem 1.5.7.3.2 da NR1. Após a avaliação e classificação do risco de acordo com os critérios do GRO-PGR da organização, devem ser adotadas medidas de controle e acompanhamento. Adoção de medidas de prevenção e acompanhamento. Para o excesso de demandas no trabalho, sobrecarga, poderiam ser utilizadas as seguintes intervenções: priorização de tarefas, maior autonomia e flexibilização de horário, aumento na quantidade de trabalhadores, pausas adequadas e regulares, e qualificação continuada. Uma medida seria implementar um processo de priorização de tarefas que permita aos trabalhadores classificarem as tarefas por urgência e importância. Os gerentes podem dar suporte às suas equipes definindo metas realistas e delegando ou adiando tarefas menos urgentes, e incluir revisões semanais para ajustar e refinar prioridades. Prioridades bem definidas estruturam melhor o trabalho e fornecem aos trabalhadores uma sensação de maior controle sobre sua carga de trabalho. Outra intervenção seria, mediante critérios prévios definidos pelo empregador, dar uma maior autonomia para os trabalhadores programarem suas horas de trabalho juntamente com a flexibilização do horário de trabalho, permitindo que os trabalhadores possam ir embora mais cedo em dias que têm menos trabalho de forma a compensar os dias em que precisam trabalhar mais para concluir suas tarefas. Uma maior autonomia, além de diminuir a carga de trabalho, possui o efeito positivo de manter o trabalhador motivado. Uma intervenção seria avaliar a possibilidade de aumentar a quantidade de trabalhadores de cada equipe que atende aos clientes para redistribuir a carga de trabalho diária e semanal. Essa medida pode levar à eliminação do perigo, fator de risco, dependendo das condições de sua implementação. Uma medida importante seria implementar pausas adequadas e regulares, garantindo que os trabalhadores façam as pausas afastados do seu posto de trabalho. As pausas são importantes para que o trabalhador possa interagir com os outros colegas, efetuar uma pequena caminhada e criar uma distância mental do seu trabalho. A utilização das pausas de forma regular ajudará a criar uma cultura favorável ao intervalo de descanso e refeição, permitindo que esses horários sejam cumpridos pelos trabalhadores. Mais uma intervenção seria a qualificação continuada dos trabalhadores, possibilitando que todos sejam capazes de cumprir bem suas tarefas de trabalho e que o trabalho seja distribuído de maneira uniforme entre os membros da equipe qualificados para realizá-lo. Essa intervenção contribui para evitar a sobrecarga de trabalho de alguns trabalhadores em detrimento de outros. Essas possíveis intervenções devem ser discutidas previamente com a direção da empresa e com os trabalhadores, pois sua implementação e eficácia dependem do engajamento de todos. Deve-se dar preferência para intervenções que modifiquem as condições da organização de trabalho, nos termos da NR1 e da NR17, do que as intervenções pessoais ou comportamentais. No plano de ação do PGR, devem ser programadas as ações definidas como medidas de prevenção, nos termos do subitem 1.5.5.2 da NR1. Após a implementação das medidas de prevenção, o acompanhamento deve ser realizado com a participação dos trabalhadores e da CIPA, se houver. É importante verificar, periodicamente, se as intervenções realizadas atingiram o objetivo de reduzir o risco.
Se o acompanhamento evidenciar que determinada medida de prevenção foi inadequada, não foi suficiente ou não foi eficaz, deve-se revisar o processo de avaliação de riscos e adotar outras medidas de prevenção, num processo de melhoria contínua. Destaca-se que o caso apresentado tem fins didáticos, não tendo o objetivo de esgotar todos os perigos e riscos que podem estar presentes na situação de trabalho. Como devo realizar a identificação de perigos, avaliação de riscos e adoção de medidas de prevenção para os fatores de risco psicossociais relacionados ao trabalho. Da mesma maneira como para os demais perigos e riscos, atendendo a todas as disposições da NR1 e da NR17. O presente guia traz muitas informações e orientações para as organizações realizarem esse processo. 2. A norma traz qual o profissional que deve realizar a identificação de perigos e avaliação de riscos. As NR não definem um profissional específico para essa tarefa. A responsabilidade pelo GROPGR e por todas as suas etapas é da organização. Ela deve definir os responsáveis por esse processo e selecionar os profissionais com o conhecimento técnico adequado. 3. Toda organização possui fator de risco psicossocial relacionado ao trabalho. Não necessariamente. Para verificar se existem fatores de risco psicossociais relacionados ao trabalho em determinada empresa, é necessário efetuar a gestão de riscos conforme definido pela NR1. Na etapa de identificação de perigos podem ou não ser constatados fatores de risco psicossociais. Nem sempre estarão presentes nas empresas riscos químicos e riscos biológicos, por exemplo. O mesmo ocorre com os fatores de risco psicossociais relacionados ao trabalho. 4. O monte indica alguma ferramenta ou metodologia específica para a identificação e avaliação de risco dos fatores de risco psicossociais relacionados ao trabalho. O monte não indica nenhuma ferramenta ou metodologia específica para a identificação e avaliação de risco dos fatores de risco psicossociais relacionados ao trabalho. É responsabilidade da organização selecionar a ferramenta ou metodologia específica adequada ao risco ou circunstância em avaliação. Nesse guia constam recomendações importantes para essa seleção. 5. A identificação e avaliação de risco dos fatores de risco psicossociais relacionados ao trabalho incluem aspectos da vida do trabalhador fora de suas atividades de trabalho. Não. Os fatores de risco psicossociais, que devem ser identificados e avaliados para fins de prevenção de acidentes e doenças ocupacionais, são aqueles relacionados ao trabalho. São perigos que decorrem das características das condições em que o trabalho é realizado. 6. Sou um trabalhador. A identificação e avaliação dos fatores de risco psicossociais relacionados ao trabalho é para avaliar o meu estado de saúde mental? Não. O objetivo do processo não é avaliar a saúde mental de cada trabalhador, mas de verificar as condições em que as atividades de trabalho são realizadas, se estão presentes fatores adoecedores e quais medidas de prevenção podem ser implementadas, justamente para prevenir o adoecimento mental, entre outras possíveis lesões ou agravos.